Salve, salve! Que alegria estar aqui com você. Eu sou o professor Cláudio Perdigão, aqui do Química Completa, o canal de aulas de Química e de experiências de Química. Eu vou responder hoje com você três questõezinhas que aconteceram, que caíram na última prova para o professor do estado, professor de Química do estado de Pernambuco, aí da banca FGV. A pedidos, Isso aí vai a pedidos aí de Thaís Tavares. Muito obrigado, Thaís. Você pediu para que a gente respondesse mais questões com relação a essa prova. Eu vou fazer isso para você, tá bom? Então, até eu agradeço também, o seu comentário, Você gostou, Disse que a aula foi muito boa. Também agradeço a Valdir, Didi Miranda, que também disse que a aula foi maravilhosa, ótima, fácil de entender. Muito obrigado, tá bom? Eu vou responder três questõezinhas com você. Provavelmente, se você for fazer a prova agora, se você vai fazer a prova para professor agora do estado de Pernambuco, que vai ocorrer daqui a pouquinho, eu só tenho uma orientação para te dar. A banca passada foi a banca FGV. Esta nova banca vai ser a Sebrasp, tá certo? Com relação a isso, eu tenho uma dica importantíssima para te dar. Ela é muito importante. Essa dica vai fazer você, se dá muito bem na prova, tá certo? Essas questões são questões de soluções, caiu muitas soluções nessa prova. E aí eu vou te dar uma dicasinha lá no final, super importante, para que você se saia bem melhor, tá? E conquiste sua vaga. Meu objetivo é você conquistar a sua vaga, tá bom? Vamos lá? Começando questão 35. Diz assim, um técnico preparou em um balão volumétrico 250 ml de uma solução diluída de ácido clorídrico, pipetando adequadamente 8,4 ml do ácido concentrado, 37% porcentagem em massa, de densidade 1,19 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. A concentração da solução preparada em mol por litro é aproximadamente... Perceba o seguinte, não sei se você conseguiu se encontrar aí no assunto que a gente está tratando, mas você tem uma questão de diluição. Percebe o seguinte, o que você quer preparar? Você quer preparar uma solução diluída, Eu vou fazer o desenho aqui para você, tá certo? É um balãozinho, Um balão volumétrico. Esse balão volumétrico, até a aferição dele, ele é um balão de 250 ml, Então você vai chegar aqui ao volume final igual a 250 ml, certo? E ele pede o quê? Ele pede essa concentração final. Qual é a concentração final? Mas ele quer essa concentração em quê? Em mol por litro. Tudo certo? Você vai partir de quê? Você vai partir de uma solução cujo volume inicial foi igual ao quê? 8,4 ml do ácido, certo? Esse ácido está a uma porcentagem em massa, que eu escrevo geralmente assim, igual a 37%, ok? E ele tem uma densidade, a densidade igual ao quê? 1,19 gramas por centímetro cúbico, certo? Essas são as condições que a gente considera as condições iniciais. Então aqui é o início, e aí eu vou levar as condições finais, e ele pede a concentração final. Lembra da relação da diluição? A relação da diluição, tu vai aplicar o quê? Tu vai aplicar concentração inicial multiplicado pelo volume inicial é igual ao quê? Concentração final multiplicado pelo volume final. Não é isso? Só tem um problema. Ele pede a concentração final em mol por litro. Essas unidades de concentração você tem que trabalhar na mesma unidade, sendo que a questão não deu aqui em mol por litro, não é? Então você vai ter que primeiro fazer uma transformação entre unidades, transformando de porcentagem em massa e densidade para concentração mol por litro. Em seguida você aplica a fórmula da diluição, tá certo? Eu ensino para você uma ferramenta que eu tenho que é fantástica. Essa ferramenta, uma partezinha dela, eu vou botar só uma partezinha dela, é assim, ó. Menina, moleca, dá 10 vezes mais preocupação. É uma ferramentazinha que eu uso que é muito importante. Esse canivete faz você transformar facilmente de densidade e porcentagem em massa para mol por litro. Então vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer para depois jogar aqui em cima. Tá certo aí? Então vamos embora. A concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria, que é esse Mzinho, multiplicado por mol é a massa molar do soluto.
A massa molar do soluto, como é o ácido clorídrico, é o HCl, não é? 35,5 mais 1 dá o quê? 36,5, tá certo? Não precisa colocar a unidade não, aí vai estar em mol por litro. Densidade, grama por centímetro cúbico, aqui ó, 1,19, no caso vai estar em gramas por centímetro cúbico, multiplicado por 10, que é só um fatorzinho de correção, multiplicado pela porcentagem em massa, que dá um total de 37%, não é? Perceba que aqui a gente já vai obter, tá? Esse M, que é a concentração em mol por litro, desde que você utilize aqui, né? Massa molar em mol por litro, densidade grama por centímetro cúbico e aqui a porcentagem em massa dissoluta em termos percentuais, tá bom? Você já obtém aqui em mol por litro, não é fantástico? Outra coisa da questão interessante, ele pede, ó, o resultado aproximado. Como é um resultado aproximado, quando a gente chega aqui nas respostas, a gente observa que as respostas elas têm uma determinada, assim, a diferença entre as respostas é grande, ou seja, os números eles não são tão próximos. Logo, você pode fazer essa questão utilizando aproximações, porque o resultado aqui não é tão preciso. Você entende? Como assim? Olha só, aqui eu tenho 36,5 do lado, né? No primeiro membro desta equação, e aqui eu tenho 37. 36,5 é muito próximo de 37, né? Então, eu vou cancelar 36,5 com 37, percebe? E vai sobrar o quê? 1,19 vezes 10. 1,19 vezes 10 é praticamente o quê? 1,2, não é? 1,2 vezes 10, praticamente você vai ter um total de quê? 12. Ou seja, essa concentração vai ser igual a aproximadamente 12 mol por litro. Não ficou tranquilo? Hein? Vamos embora. Vamos entender, né? A gente precisa arrumar maneira de facilitar a nossa vida. Por quê? Em um concurso como esse, você vai ter cerca de 3 minutos e 40 por cada questão. Já descontando o tempo para você ir no banheiro, para você marcar o gabarito, entende? Então você precisa ganhar velocidade na resolução das questões. Agora eu vou pegar o quê? Essa concentração molar e vou trazer para cá, ó, como sendo a concentração inicial. Tudo certo? Vamos lá? Então, concentração inicial, 12 mol por litro, multiplicado pelo volume inicial, 8,4 ml, vai ser igual concentração final, que eu vou obter, multiplicado pelo volume final, que é o quê? 250 ml. Aí a pergunta, eu posso trabalhar em ml em ml? Posso, porque o ml aqui vai cancelar com ml do outro lado e a minha resposta vai dar em quê? Em mol por litro. Tudo certo? Logo, essa concentração final, a gente vai fazer 12 vezes 8,4. Vamos lá, 12 vezes 8,4. Vamos lá. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 8, 8. Somou aqui 8, 10 vai em 1, 8, 9, 10. Temos um total de 10,08, não é isso? Aí, quer dizer, como é? 1008, mais com uma vírgula aqui, ó, 100,08. Então vai ficar, ó, 100,8 vai ser igual à concentração final multiplicado por 250. O que eu faço agora? Concentração final vai ser igual a 1008 dividido por 250. O que a gente pode fazer? A gente pode aqui, para facilitar a nossa vida, multiplicar isso aqui por 4. Quando eu multiplicar por 4, eu tenho que a concentração final vai ser igual ao quê? 400, aí 3 vezes 8, 24, né? 4 vezes 8, 32, 403,2, certo? 403,2, embaixo eu multipliquei por 4, então vai para 1000, não é? Então por que eu fiz isso? Para embaixo da 1000 e eu agora divido por 1000. Então a concentração final vai ser igual a aproximadamente 0,4. Certo? No caso aqui 0,40, né? Mol por litro. Certo? E aí vai dar para a gente a resposta final aqui, letra B. Então perceba quais são as competências e habilidades dessa questão. Gosto sempre de falar sobre competências e habilidades, porque você nunca vai fazer uma questão igual a outra, porque não pode ter questões iguais nos concursos, percebe? É fraude se tiverem questões iguais. Caracterizado como fraude, então não pode. Então você não vai fazer uma questão igual, mas questões parecidas, pode ser. Questões que você tenha
competências e habilidades parecidas. Então, quais são as competências e habilidades requeridas aqui? Transformação entre unidades. Canivetezinho aqui, ó, do Química Completa, Cláudio Perdigão, método Puma de aprendizado. Olha lá, menina moleca dá 10 vezes mais. Preocupação. Fora isso, você utilizar a relação da diluição. Save aí, CFVF, aproximações, fechou. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 36, questão diz o seguinte, veja só. Para quantificar sulfato em uma amostra adequadamente preparada, foi elaborada uma curva de calibração a partir da diluição de uma solução padrão com concentração 100 mg por litro. Então aqui você tem uma solução padrão, né? Aqui a nossa solução padrão de 100 mg por litro. Espera aí só um momento. Solução padrão. Essas curvas de calibração elas são utilizadas em métodos quantitativos de análise, né? Onde, para que eu determine a concentração, por exemplo, de uma substância X aqui, ó, concentração de uma solução X, né? Então você tem aqui uma solução X, que vai ser a minha solução problema, não é? Para eu saber aqui a concentração da minha solução problema, eu vou comparar a minha solução problema com a solução padrão, percebe? E aí eu determino a concentração da solução problema. Isso implica dizer que eu tenho que conhecer ao máximo a minha solução padrão. Conhecer ao máximo a minha solução padrão é eu fazer uma curva de calibração. Por exemplo, imagina o seguinte, imagina que a gente tem aqui, ó, ondas eletromagnéticas que batem aqui nessa solução padrão, né? Ondas eletromagnéticas, e uma parte dessas ondas eletromagnéticas é absorvida. Essa absorção está relacionada com a concentração da solução padrão, né? Ou seja, a absorção, que muitas vezes é chamada de absorbância, né? Ela está relacionada com a concentração. Ou seja, vai absorver um determinado X quando a concentração for um determinado Y, entende? E aí a gente constrói uma curva de calibração. E aí o que acontece? Quando eu chego na minha solução problema, quando eu tenho esse conjunto de dados, né? Quando eu chego na minha solução problema e eu meço a absorbância dela, certo? E vai dar uma absorbância, sei lá, Y qualquer, eu comparo com a absorbância da solução padrão e com a concentração da solução padrão. Com isso eu estimo a concentração da solução problema, entendeu? Sendo que nessa construção dessa curva de calibração, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar amostras diluídas, não é? Eu tenho que pegar amostras diluídas dessa solução padrão. Eu tenho que pegar essa solução e diluir ela. Eu tenho a concentração conhecida dela. Ó. Eu pego essa concentração, diluo, para que eu possa observar, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, né? Como essas ondas eletromagnéticas interagem com essa solução em diferentes concentrações. Resumindo, eu vou ter que fazer diluições. Eu pego a solução padrão e faço diluições. Essa questão não foi sobre os métodos, digamos, quantitativos de análise, não. Foi só sobre diluição, sabe? Porque ele diz assim, ó, para quantificar o sulfato em uma amostra adequadamente preparada, foi elaborada uma curva de calibração a partir da diluição de uma solução padrão com concentração 100 mg por litro. Essa é a solução padrão. A curva de calibração utilizou as seguintes soluções. Aí ele fez, ó, solução A, solução B, C e D, que foram essas soluções, entendeu? Ele fez essas soluções. A solução A tem uma concentração tal e tem um volume tal, entendeu? A solução B tem uma concentração tal e um volume tal. E assim vai. Solução C, concentração e volume. Solução D, concentração e volume. Tá certo? Ou seja, o cara pegou a solução padrão e fez 4 soluções A, B e C, D através da diluição, certo? Aí ele diz assim, ó, sobre as soluções preparadas são feitas as afirmativas a seguir. 1. Para preparar a solução A e C foram utilizados os mesmos volumes da solução padrão. Meus queridos, preste atenção. A gente tem o quê? Por exemplo, concentração pode ser igual, concentração comum, não é? Massa dividido pelo volume. Eu tenho que o quê? A massa é igual a concentração vezes o volume. Não é verdade? Ao fazer a diluição,
a massa que eu encontrar aqui, em cada uma dessas soluções diluídas, essas massas vieram da onde? Essas massas vieram da solução padrão, do soluto da solução padrão. Concorda comigo? E você também há de concordar comigo o seguinte: o maior valor de massa que eu encontrar aqui significa dizer que eu utilizei um maior volume da solução padrão. Concorda comigo? Obviamente, um menor valor de massa que eu encontrar aqui nessas soluções diluídas significa dizer que eu parti de um menor volume da solução padrão. Tá claro aí? Concorda comigo, né? É assim que a gente vai responder a questão. Eu pego aqui solução A e vou achar o quê? Eu vou achar o seguinte, eu vou tirar a massa do soluto na solução A. Massa do soluto na solução A, M1, vai ser concentração da solução A multiplicado pelo volume da solução A. Assim eu faço com todas elas. Solução B. Massa do soluto na solução B vai ser igual a concentração da solução B multiplicado pelo volume da solução B. E assim vai. Tá certo? Então vamos lá, vamos logo aplicar aqui. A massa do soluto vai dar igual concentração da solução A, 0,005, olha lá, 0,005, olha só, miligramas por litro, multiplicado por 1000 ml. 1000 ml é o quê? 1 litro. Concorda comigo? Aí, ó, cancelo litro com litro, dá um total de quê? 0,005 miligramas, ou 5 vezes 10 elevado a menos 3 miligramas. Tudo certo? Solução B. Vamos lá. Massa do soluto em B vai ser igual concentração 0,01 miligramas por litro, multiplicado por quê? Multiplicado por 100 ml, que é o quê? 0,1 litros. Cancelo litro com litro. Aqui eu vou ter o quê? 10 a menos 2 multiplicado por 10 a menos 1, que dá 10 a menos 3, né? Então aqui vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 3 miligramas. Ok? Vamos lá? C. Mesma coisa. Então a massa do soluto em C vai ser concentração vezes o volume. Concentração 0,02, que é igual ao quê? 2 vezes 10 a menos 2, não é isso? Miligramas por litro, multiplicado pelo volume, 250 ml, que é o quê? 0,25 litros. Tudo certo? Então isso aqui vai dar igual a quanto? Vamos lá. 0,25 para mim e para você vai ser o quê? 2,5 vezes 10 a menos 1. 2,5 vezes 2 dá 5, não é? 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2 vai dar o quê? 10 elevado a menos 3 miligramas. Certo? Aí vamos lá. Letra D. Em D você vai ter, ó, solução D. Massa do soluto em D vai ser igual a 0,03, que dá 3 vezes 10 a menos 2, multiplicado por 50. 50 é o quê? 0,05 litros, né? 50 ml é 0,05 litros. Eu vou cortar litro com litro, como eu fiz nas outras agora, né? Até então. Então vamos lá. Aqui eu vou ter 3 vezes 10 a menos 2 vezes 5 vezes 10 a menos 2, que dá um total de 3 vezes 5, 15, vezes 10 a menos 4, que vai ser igual a 1,5, aumentou aqui, diminui lá, né? Quer dizer, diminuiu aqui, aumenta lá, 1,5 vezes 10 a menos 3, o quê? Miligramas. Tudo certo? E aí a gente achou a quantidade aqui, ó, em massa, a quantidade em massa do soluto em cada uma das soluções já diluídas. Isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que, por exemplo, aquela que tiver uma maior quantidade do soluto, significa que eu parti de um volume maior da solução padrão, certo? Então vamos lá. Para preparar as soluções A e C, foram utilizados os mesmos volumes da solução padrão, não é isso? Ou seja, A e C, ó, se a gente tem iguais quantidades em massa, significa dizer que a gente partiu da mesma quantidade em volume da solução padrão. Então, esse item aqui é um item verdadeiro. 2. Para preparar a solução B, foi utilizado o menor volume da solução padrão. Vamos lá.
A solução B aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 3, é a de menor massa do soluto. Ou seja, se eu tenho uma menor massa do soluto, significa dizer que eu vou ter aqui ó, um menor volume da solução padrão, certo? Então esse item é um item verdadeiro. E o 3, para preparar a solução D, foi utilizado o maior volume da solução padrão. Percebe que D é 1,5 vezes 10 a menos 3. Ela não é a de maior massa. A de maior massa é a C aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 3 é maior do que 1,5 vezes 10 a menos 3. E A também, né? 5 vezes 10 a menos 3. Então esse item aqui, ó, é falso. Você ficou aí com item 1 e 2, resposta correta, letra D. Tá certo? Então, praticamente competência e habilidade dessa questão é você entender a problemática da questão. Ela mexe um pouco aí. Ela não é uma questão que trabalha análise, a química analítica quantitativa, mas ela fala de um processo da química analítica que é o processo da padronização de soluções que vai envolver a diluição. Simplesmente é isso, vai envolver a diluição. Ou seja, é uma questão de diluição em um contexto químico, tá? Mas não deixa de ser uma questão de diluição. Tá bom? Então, questão 36. E a questão 37, ela diz assim, ó, análise da concentração de ortofosfato em corpos d'água pode ser feita utilizando o método colorimétrico. Certo. Nesse método, o reagente combinado contendo essa espécie aqui, eu não sei nem o nome dessa espécie, né? Eu vou chamar isso aqui então de espécie A. Alguma coisa de potássio. Você sabe o nome? Bota o nome aí para mim, por favor, na descrição nos comentários. Reagindo com a espécie B, certo? Vou chamar de A e B. Percebe que são reagentes combinados. E ácido ascórbico reage em meio ácido com ortofosfato. Eles reagem em meio ácido com ortofosfato, mas eles não reagem entre si, entende? Produzindo uma cor azul, cuja intensidade é determinada no espectrofotômetro. Agora vamos lá. No preparo de 100 ml do reagente combinado, esse reagente combinado, perceba que essas espécies não vão interagir uma com a outra, certo? Elas não vão reagir entre si. Ou seja, é uma questão de quê? Mistura de soluções de solutos diferentes sem reação, entende? É uma questão de mistura de soluções de solutos diferentes sem reação. Onde eu vou pegar aqui o soluto A, certo? Eu vou misturar aqui com o soluto B, tá? Eu vou pegar A, misturar com B, e vou fazer aqui a minha solução, tá? Vou fazer aqui a minha solução. E nessa solução, eu vou continuar tendo A e B. Ou seja, não é formada uma terceira substância da reação entre eles, entende? Eu continuo tendo A e B. E aí, vira uma questão de quê? De diluição. Você faz uma diluição para A e uma diluição para B. Por quê? Porque A usa o solvente dele e o solvente de B para se diluir em B, entende? E B usa o solvente dele e o solvente de A para se diluir, certo? Ou seja, você vai fazer duas diluições, uma para A e outra para B. Aí mata a questão, tá? Então, no preparo de 100 ml, né, do reagente, ou seja, aqui vai dar um volume final igual a 100 ml, certo? Combinado, utiliza-se 5 ml de uma solução de A, isso aqui eu vou chamar sempre de A. A, eu vou usar aqui um volume inicial igual a 5 ml, cuja concentração inicial é igual a 3,5 gramas por litro, tá? E o outro soluto, que eu chamei de B, você vai usar um volume inicial igual a 15 ml, não é isso? 15 mililitros, cuja concentração inicial vai ser igual a 40 gramas por litro e você mata a questão. Tá bom? Agora você diz, olha, Perdiga, se eu vou misturar essas duas, o volume final não deveria dar a soma não, 5 com 15, dando, né, um volume final de 20. Seria, mas provavelmente foi adicionado mais solvente. Se for uma solução aquosa, adicionou-se água até completar 100 ml. Ou seja, tu vai fazer aqui ó, a diluição até o volume final de 100 ml. Tá certo? Duas diluições. Vamos lá. Para A, tu vai usar o que? Diluição. Concentração inicial vezes volume inicial é igual ao que? Concentração final vezes o volume final.
tá bom? Concentração inicial, 3,5, o quê? Gramas por litro, né? Estamos aqui na unidade de gramas por litro, multiplicado pelo volume de 5 ml, tá? Vai ser igual concentração final multiplicado pelo volume final de quê? De 100 ml. Perceba que ml corta com ml e tua resposta vai dar em gramas por litro. Tá certo? Então vamos embora. Logo essa concentração final vai ser igual 5 vezes 3,5 dá quanto? 3 vezes 5, 15, dá 17,5, né? Então vai ser igual, ó, 17,5 dividido por 100. Quando você divide 17,5 por 100, você encontra 0,175 gramas, no caso aqui, por litro. Já tem resposta aqui, resposta correta, letra B. É a única que tem 0,175. Se você quiser constatar, você vem aqui, ó, B. Vamos lá. Concentração inicial vezes volume inicial é igual concentração final vezes volume final. Concentração inicial 40 gramas por litro, multiplicado pelo volume inicial 15 ml, vai ser igual concentração final vezes 100 ml. ml corta com ml, você vai ter aqui 40 vezes 15, 4 vezes 15 dá 60, dá 600, não é? Você vai ter aí um total de 600 dividido por 100, não é isso? Então, concentração final, 600 por 100, dá 6 gramas por litro, você matou aqui, letra B. Tudo certo? Ou seja, uma questão de diluição, não é? Questão de, na verdade, mistura soluções de solutos diferentes sem reação, que você faz duas diluições. Então, veja que interessante, numa mesma prova, você respondeu a 37ª questão por diluição, a 36ª por diluição, e aqui você utilizou também diluição. Então, diluição é algo que é muito abordado, foi muito abordado nessa prova, tá certo? Uma prova da FGV. E agora, no finalzinho, eu prometi para você que ia te dar uma forma de você alavancar para a prova final, para a prova que você vai fazer. Se você vai fazer a prova desse ano de professor. Olha só o que acontece. A prova desse ano de professor para o estado de Pernambuco, se você for fazer esse concurso, vai ser da banca Sebrasp. E muda totalmente, a prova muda totalmente. A prova, você vai fazer uma prova não de uma questão, né, com 5 alternativas, não, você vai fazer a questão de certo e errado, onde uma errada anula uma certa, né? Você vai responder 70 itens. Então, veja só, pegando o edital da prova, né, de professores de Pernambuco, que vai ocorrer agora, aqui é o edital para Secretaria SEDUC, né? Secretaria de Educação de Pernambuco. Aqui para 2022. Aqui foi da SEDUC de Alagoas. Olha só. SEDUC de Alagoas de 2021. Prova que ocorreu ano passado. Percebe que a parte específica é a mesma parte específica. Compara. Compara aí, ó. Vai dar igualzinho a parte específica. Significa dizer que você pode se preparar melhor ainda resolvendo a prova passada do SEDUC Alagoas 2021. Tá bom? Que eu vou deixar na descrição desse vídeo também um linkzinho para você acessar lá. Vou botar o link que você já acessa, vai dar lá no PDFzinho que você vai pegar a prova de Alagoas para responder. Tá bom? Facilitando a sua vida. E é claro, eu vou responder também em outros momentos, eu vou começar a responder esta prova que ocorreu em Alagoas 2021, que é uma maneira, assim, eu diria assim, mais fiel para você se preparar para a prova de Pernambuco. Você tem que procurar aqui, ó, resolver questões da mesma banca. Você entendeu? Eu vou dar esse suporte para você. Claro, se você quiser ainda mais, algo mais direcionado, tá? Você pode também conhecer o método Puma de aprendizado, né? Conhece o método Puma de aprendizado desenvolvido por mim? Basta você clicar aqui no link que eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Você vai conhecer o que é esse método Puma de aprendizado. Talvez possa te ajudar. Tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui com você. Dá uma curtida. Se você acha que foi relevante para você, dá uma curtida, dá um comentário, faz um comentário aí legal, tá bom? E aí a gente vai trocando, né, trocando informações nesse bate-bola gostoso, tá bom? Então, foi bom estar com você e não esqueça, você é show! Chega! Uou!